Arqueólogos têm finalmente encontrado, perdão, têm finalmente aberto uma tumba de 3.000 anos do rei Salomão. Os artefatos dentro revelam segredos incríveis que poderiam mudar a história. Uau! Inclusive tem a fotografia lá. Olha aí, ó, saiu na World News esse artigo aí, e muita gente viu esse negócio e perguntou, rapaz, que legal isso aqui tudo. Agora, será que é verdade? Agora eu vou mostrar para vocês como é que um crente deve examinar a Bíblia e essas coisas. Nós temos uma obrigação dupla de estudar com seriedade a palavra de Deus e tomar cautela antes de qualquer anúncio que é feito na internet. Eu peguei uma matéria aí, mas ela está replicada em vários canais de informação, vários veículos de informação, inclusive em português e inglês, do achado da tumba de Salomão. Uma tumba de 3.000 anos, que foi encontrada e tudo mais. Bom, e que tinha coisas lá dentro. E quando você vai lendo o artigo, ele fala que eles encontraram, inclusive, pedaços de marfim, que seriam do trono de Salomão, que estavam guardados lá, coisas que vão mudar para sempre a história da humanidade. Agora, olha aqui as imagens da descoberta da tumba. Aí você já cai numa coisa, e por favor, mesmo que agora eu já dê a resposta se encontraram ou não a tumba de Salomão, fique comigo até o final, porque eu tenho coisas interessantes para te revelar, eu não vou soltando tudo no início, tá bom? O final da live vai ser mais importante que o começo dela, vou surpreender você. Então, olha aqui, a primeira coisa que me chamou atenção nessa foto é que, se você olhar, olha a mão do sujeito que está na foto superior. Olha quantos dedos que ele tem na mão esquerda, na mão direita, e veja que ele tem duas mãos direitas. Ele está segurando o caixão assim, o sarcófago, ele tem duas mãos direitas. A mão esquerda também é uma mão direita, e olha os dedos. Se você olhar as pessoas que estão atrás dele, você vai perceber que o terceiro da direita para a esquerda não tem nada na mão. Ele está apontando um celular invisível. Não tem nada na mão. Se você olhar na foto inferior que está à esquerda, veja que as pessoas estão fotografando para qualquer coisa, menos aquilo ali. Se alguém está abrindo um sarcófago assim, os fotógrafos estão olhando para o sarcófago e não para outra coisa. Então você já vê que essas fotos são fotos de IA, inteligência artificial. Tá bom? Inteligência artificial. Não são fotos verdadeiras. Aliás, eu vou pegar mais de perto aqui, que alguns talvez estão assistindo a live pelo celular. Olha aí, ele tem duas mãos direitas, sendo que uma mão tem 6 dedos. Olha lá, o sujeito de preto que eu falei está segurando nada na mão, e a inteligência artificial ela ainda se trai nos dedinhos das mãos, né, que ela não reproduz muito bem. Então isso aí é fake. Não é verdade que encontraram a tumba de Salomão. Aí você pode me perguntar, e de onde que veio esse boato, Rodrigo? Eu também fiquei perguntando, puxa vida, porque muita gente me mandou mensagem, mandaram um direct lá no Instagram, mandaram pergunta aqui, rodou para todo lado aí. De onde veio essa ideia? Porque às vezes é interessante você descobrir não apenas o boato, mas de onde que ele surgiu. Ele surgiu provavelmente dessa matéria que eu vou mostrar para vocês, que essa aqui é verdadeira. Aqui, olha, a tumba dos reis agora aberta. Foi publicada na Bible History Daily. Essa tumba dos reis que está mostrando aí é o seguinte, é que você tem mais ou menos quase 1 quilômetro ao norte da cidade velha de Jerusalém, quase 1 quilômetro, um pouco menos de 1 quilômetro, você tem uma tumba que eles chamam de tumba dos reis. Eu vou mostrar para vocês que tumba é essa. Inclusive, alguns pensam que seria a tumba de Salomão e de Davi. Vou mostrar para vocês aqui. Olha, deixa eu mostrar o outro aqui. Perdão, essa tumba aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa é uma foto do início do século XX, ou final do século XIX, início do século XX. Agora eu vou mostrar quem que descobriu essa tumba aqui e por que pensaram que era de Salomão. Foi esse sujeito aqui, olha, tá aí, justamente o sítio arqueológico foi escavado em 1863 pelo arqueólogo francês Louis Félicien de Saussure.
ele buscava confirmar a presença dos túmulos de Davi e Salomão. Aí, quando ele começou a explorar essa parte de Israel, alguns até acham que ele foi o primeiro arqueólogo de Israel, embora, a bem da verdade, oficialmente o primeiro arqueólogo a escavar em Israel foi Robinson, foi Archibald Thomas Robinson, e ele encontrou essa tumba aí. Isso aí é um desenho original da época. Eu vou explicar a vocês por quê. Fotografia naquela ocasião era muito cara. Caríssima. Carérrima, como diz um amigo que eu tenho. Era muito caro. Então era mais barato você ter na expedição um artista que desenhasse e colorisse com guache, com tinta guache, o que ele estava vendo, a ter um fotógrafo. A fotografia era muito cara. Sem contar que, além de cara, o equipamento podia estragar, pegava poeira, aquela coisa toda. Então, você tem muitas documentações arqueológicas do início da arqueologia feitas a partir de aquarela, de pinturas como essa aí. Então, você está vendo uma pintura, ainda com algumas pessoas com as roupas da época. Jerusalém, nessa altura, estava sob comando do Império Otomano, turco-otomano. Então, você tem muitas pessoas com roupas turcas, e olha o piso, e depois que limparam tudo, encontraram essa tumba. E por muito tempo, hoje é a foto atual da tumba, tá vendo aqui a tumba antiga, hoje, tá vendo, olha, ela está em meio a casas, vocês percebem que tem uma escadaria do outro lado, inclusive alguns tanques de purificação de judeus, chamados mikveh. Os judeus religiosos ultra-ortodoxos gostam de vir aqui para orar. Uma outra imagem do pátio em frente à tumba. E uma foto antiga também, dos anos 1920, da mesma tumba. Então, o que acontece? Essa tumba foi interpretada erroneamente pelos arqueólogos como sendo a tumba de Davi e Salomão. E embora hoje já se provou que essa tumba não é de Davi nem de Salomão, isso aí não tem ninguém que defenda isso, mas o nome pegou e ficou. Que acontece isso em Jerusalém. Se você um dia viajar para Israel comigo, eu vou mostrar para você coisas que são erradas, mas que a tradição está mantendo. Por exemplo, na porta de Jaffa, na cidade velha de Jerusalém, tem um lugar que até hoje é chamado de Torre de Davi. Mas não é torre, não é de Davi, tá certo? Ali era o palácio de Herodes. Davi nem naquela época de Davi, aquela parte da cidade nem era habitada. Então tem algumas coisas que o pessoal mostra assim, fica ali, mas não tem nada a ver. Então esse túmulo antigo, um túmulo antigo, ele foi erroneamente chamado de túmulo de Salomão. E o que acontece é que agora, como ele estava durante um tempo fechado, como fizeram agora reformas para que ele recebesse o público, especialmente os religiosos, eles reabriram o chamado túmulo dos reis, ou túmulo de Salomão. Por causa desse achado, olha, quem conta um conto aumenta um ponto. Vocês estão notando como é que o que aconteceu foi que restauraram e reabriram o túmulo dos reis, vulgarmente chamado túmulo de Salomão. E aí, por causa dessa matéria, veio o telefone sem fio, abriram o túmulo de Salomão e encontraram o túmulo de Salomão. E existem aquelas pessoas que querem clickbait, que querem ganhar views, que pega carona nisso aí e começa